Graça e paz, amados, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu quero meditar com vocês à luz da Palavra de Deus. O tema da palavra de hoje é: calma, você não é uma obra pronta. Calma, você está em construção. Porque é necessário que você entenda isso. Porque às vezes alguém olha para você, às vezes você olha para você e você se reprova. Ou pesa para você a reprovação que outras pessoas lhe impõem. O que eu estou dizendo para você? Que, nem aí, vai lá e... Não. Apenas estou dizendo, calma, você não é uma obra pronta. Calma, você está em construção. Eu até aconselho você, brincadeira, tá? Evidentemente, compre uma fitinha zebrada, o dia que você estiver bem azedo assim, passa a fita zebrada em você assim, ou põe ela como um cachecol no pescoço. Quando alguém te perguntar, o que é isso aí? Você diz assim, isso aqui é só para vocês entenderem que eu sou uma obra em construção. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Tendo por certo isto, eu vou repetir essa primeira parte, que eu não acho, não é talvez, não é possa ser que, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra vos aperfeiçoará até o dia do Senhor. Quem é que começou uma boa obra na tua vida? Sabe qual é a intenção dele? É te tornar perfeito. Talvez você olhe para ele agora com alegria por ter sido salvo, com alegria por, já sentir a presença dele, por ter o gozo do perdão dele no teu coração. Mas aí em outros dias você acorda, olha no espelho ou dobra os joelhos e diz: meu Deus do céu, por que eu estou vivo? Por que eu sou essa vergonha? Por que eu sou essa lástima? Ou quando alguém o critica e você vê que a pessoa até tem razão na sua crítica, dói ter sido tão duramente criticado, mas ao mesmo tempo você também já se irrita por ver que aquilo é verdade. A questão é, calma, você não é uma obra pronta. O texto diz, aquele que em vós começou a boa obra, vos aperfeiçoará até o dia do Senhor. E eu quero contar para você aqui, em rápidas palavras, em poucos minutos, duas experiências de vida a que eu fui exposto. A primeira delas é que eu morei numa cidade, em Boiçucanga, para ser mais preciso, e lá existem muitas casas muito pequenas, muitas habitações mesmo muito pequenas. Seriam, para que as pessoas entendam, verdadeiros flats, mas lá são como fossem casas, não são prédios, não são apartamentos, são como se fossem os flatzinhos. Eu não digo isso zombando ou menosprezando, não, de forma nenhuma, até porque amo os irmãos, fui recebido, não que eu seja muito longe, até sou príncipe, porque eu sou filho do rei, assim como eles, mas não sou ninguém importante demais, mas eles me receberam como um verdadeiro rei, como um príncipe em suas casas, e cobriram de carinho, então me senti extremamente bem nesses lugares. Mas eu digo pela dificuldade que infelizmente existe. Quantas casas eu entrei lá, e o quarto, por exemplo, dos filhos dos meus irmãos, eram em plataformas, ou mezaninos, que eles faziam dentro do quarto. Ali um espaço acima, antes do teto e da parte de baixo, para ser o quarto das crianças. Era algo muito pequeno. Mas não é nesse contexto que eu quero dizer. O contexto que eu quero dizer é o seguinte: havia mais um terreno ali vago, desocupado, e alguém ofereceu aquele terreno a uma pessoa. A pessoa era o que ela podia comprar, comprou, mas ficou descontente, ficou um tanto preocupada, viu que não poderia guardar ali as suas coisas, viu que seria um tanto difícil habitar naquele lugar, ela ia morar ali, até porque estava comprando e ainda ia construir. E o que aquela pessoa não contava? Que entre as pessoas que estavam conosco, havia uma arquiteta. E a pessoa chamou ela de parte e disse: olha, eu gostei de você, eu não vou te cobrar, você me permite fazer um projeto aqui para a tua casa? E a pessoa olhou e falou: olha, eu só posso agradecer, mesmo sem imaginar como vai ser. E ela passou mais ou menos a ideia do que ela queria para os ambientes da casa e deixou na mão da arquiteta. Ela confiou na arquiteta, fechou os olhos. Irmãos, dentro de algum tempo,
a casa foi construída, a obra se concluiu, e eu sou meio mole para chorar mesmo. Quando nós entramos na casa, eu quase chorei primeiro que a dona. Porque é incrível. Evidentemente que a casa era pequena, mas você entrava e você não conseguia dizer que era pequena. Estava tudo no lugar. Tinha espaço para quase todas as coisas que ela tinha. Haviam cômodos, não era um cômodo, não, haviam cômodos, haviam quartos. Gente, é incrível o que um arquiteto fez com tão pouco espaço. Foi assim não foi inacreditável porque os nossos olhos viram. Mas se os meus olhos não veem, eu não acreditaria que aquilo que foi feito fosse possível. Então olha para você. Talvez você olhe e diga, o que eu vou fazer com isso? Deixa na mão do arquiteto. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo ele é um sábio arquiteto e construtor. Não importa quanto você tenha, não importa quanto você possa, não importa quanto você consiga, importa que você acredite e deixe na mão do arquiteto. Ele sabe o que está fazendo. Aquele que em você começou a boa obra te aperfeiçoará até o dia do Senhor. Glória a Deus que o teu coração anseie, se agonie por perfeição, por maturidade, mas quem te aperfeiçoa é o Senhor. Confia no Senhor e não desista. Mas eu disse que ia passar para vocês duas situações. A segunda situação foi um tanto mais interessante. Por quê? Eu acredito que isso não seja uma coisa minha, acredito que seja uma coisa praticamente de senso comum. Há alguém aqui que vê uma obra parada e não fica incomodado? Gente, a gente vê uma casa em construção, um prédio, um shopping, como eu já vi, um hospital. E aí param de construir, param de mexer, o mato começa a crescer, as paredes vão ficando escuras, pichadas, pessoas começam a adentrar ali e usar inadequadamente. Poucas coisas são piores de se ver, poucas imagens são piores do que a imagem de uma obra embargada. É melhor que não se tivesse começado a construir, como aquele terreno que a irmã tinha vazio, do que começar e depois a obra ser embargada. Então uma obra embargada é algo péssimo de se ver, é uma imagem realmente deprimente. E algumas pessoas com que eu sei que estou falando aqui agora, não são esse terreno vazio onde Deus está começando uma boa obra. É alguém que se largou, é alguém que desacreditou, é alguém que permitiu que coisas no seu coração, que palavras, que acontecimentos, que falhas próprias fizessem que você embargasse a obra que o Senhor estava fazendo em sua vida. Porque o Senhor Deus, Ele é educado. O Senhor Deus, Ele trabalha em liberdade, Ele jamais forçará você a nada. Quando o Senhor quis fazer uma reforma em Israel, Ele fez a seguinte comparação. Israel, vocês viram lá onde o oleiro estava trabalhando, o barro na mão dele, o vaso quebrou na mão dele, como estava na mão dele, ele tornou fazer daquele vaso, quebrou outro melhor ainda do que ele estava fazendo. Vocês são como um barro na minha mão, posso fazer de vocês outro vaso, conforme parece aos meus olhos? Infelizmente, naquele momento, Israel disse que não. Quem sabe eu estou falando aqui para algumas pessoas que conhecem o Senhor, que sabem o poder dele de trabalhar, que sabem o amor que ele tem, que já viveram coisas na mão dele, que já experimentaram os fundamentos da sua vida serem lançados, que viram as primeiras colunas começarem a ser erguidas, que viram as paredes começarem a ser construídas um tijolo após o outro e começou a se entusiasmar, mas em algum momento, por algum motivo, você embargou esta obra. Ei, por que é que você não permite que o Senhor torne a fazer? Ninguém mais pode impedir além de você, nem o diabo, nem o inferno, nem os anjos, nem homens, ninguém pode impedir. Escute a voz do Senhor falando no teu coração, posso fazer? Em nome de Jesus, deixe que Ele faça. Não deixe essa obra embargada, porque há uma promessa sobre a nossa vida, não é talvez, não é possa ser que aconteça. Eu vou repetir o verso para que fique bem gravado no teu coração. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Calma, você não é uma obra pronta. Calma, você está em construção. O santo arquiteto, sabe,
O perfeito construtor está trabalhando com você, está trabalhando na tua vida. E o interessante é que a intenção dele é fazer para ele mesmo de você uma casa para a sua habitação. Não deixe que essa obra seja embargada, porque em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro esta palavra sobre a tua vida. Aquele que em você começou a boa obra te fará perfeito ou te aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Assim é na minha vida e eu declaro que assim será na tua vida, para a glória de Deus Pai. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima. Não esquece de deixar aí seu like, tá? O seu joinha, toca aí no joinha, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá? Canal da Renovação Church. Seja abençoado e deixe que outros sejam abençoados. Carinhosamente eu te peço, tá bom? E já fico grato sabendo que você vai nos abençoar dessa maneira. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.